Eu começo com Solange Souza, que traz informações preocupantes sobre a Covid, aumento no número de casos e também a investigação de possíveis reinfecções. Olá, Solange, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, para você e para todos. Amadeu, a Secretaria Estadual de Saúde está investigando uma suposta reinfecção por coronavírus no Piauí. São pelo menos 2 casos. Esses pacientes, Amadeu, trabalham no Hospital Getúlio Vargas. De acordo com a direção do hospital, há cerca de 3 meses, eles apresentaram os sintomas da Covid-19, fizeram o teste, o resultado deu positivo, tomaram a medicação, ficaram curados. E agora, eles apresentam os mesmos sintomas, fizeram um segundo teste, que é o teste considerado o mais seguro, que é o RT-PCR, e o resultado foi positivo outra vez. O governador Wellington Dias anunciou hoje, Amadeu, que o Comitê de Operações Emergenciais vai investigar em profundidade não só esses casos de reinfecção, mas esse aumento no número de mortes por coronavírus aqui no Piauí. A média móvel, Amadeu, era de 8 a 9 por semana e agora subiu para 14. Vamos ver. Pelo menos 2 casos de uma suposta reinfecção pelo novo coronavírus são investigados no Piauí. Os pacientes trabalham no Hospital Getúlio Vargas. Aqui no HGV nós tivemos nesse período 2 servidores que testaram positivo, tiveram sintomas leves, tomaram as medicações e depois, 3, 4 meses, apresentaram nova sintomatologia, foram testados novamente e outra vez deram positivos para a doença aguda. Não foi confirmada ainda uma reinfecção no estado. Os médicos investigam se foi a permanência do vírus no corpo ou algum fragmento. Nós ainda não sabemos se foi a reinfecção ou se foi, por exemplo, a infecção inicial que nunca foi debelada do organismo. Temos pedido diariamente para que a população mantenha os cuidados com relação à etiqueta respiratória e o distanciamento espacial. Nas últimas 24 horas, tivemos 14 óbitos. Desses, 21% do município de Teresina, ou seja, 79% em outros municípios do estado. Eu peço a você, piauiense, nos ajude a combater a Covid. O Brasil ainda não possui um protocolo definido sobre reinfecção por coronavírus. No mundo inteiro, nós não temos protocolos definidos. Existem países que estão adotando 80 dias após o primeiro resultado positivo do paciente e, com isso, apresentando sintomatologia. Assim como também existem países que estão adotando 90 dias. O Brasil, neste caso, ainda não possui protocolo definido para definição de casos de reinfecção. Nos Estados Unidos, um homem contraiu 2 vezes o coronavírus e, na reinfecção, o estado de saúde do paciente se agravou ainda mais. Os médicos descartaram a chamada dormência do vírus. Na Holanda, ocorreu a primeira morte depois de uma segunda infecção pelo vírus. Também há casos registrados em Hong Kong, Bélgica e Equador. Aqui no Piauí, o governador Wellington Dias recomendou ao COI uma avaliação mais rigorosa sobre os casos de infecção por Covid-19. Apresentei hoje ao secretário Florentino e à equipe do comitê nessa área mais da saúde, do COI Covid-19, uma proposta para que possam analisar o crescimento na incidência, ou seja, no número de casos confirmados no Piauí, e também o crescimento em óbitos. Nós tivemos esta semana já de 3 dias, 2 com elevado índice de mortalidade em relação ao período anterior. Nós vimos com uma média na casa de 8, 9 óbitos na semana e tivemos uma subida para aproximadamente 14 óbitos. Então há necessidade de uma avaliação. Amadeu, muitas pessoas que já contraíram a Covid-19, em um determinado momento elas relaxam com as medidas de segurança sanitárias e, como a gente vê em algumas regiões do mundo, as pessoas podem ser reinfectadas e a situação pode ficar ainda pior, né? Muito mais grave. 3 informações preocupantes aqui no Piauí.
aumento no número de casos, aumento no número de mortes e possibilidade de reinfecção. A gente fala aqui todo dia e continuarei falando todo dia. A crise não acabou, o vírus permanece, ele está aí, a gente não pode ver, mas ele está aí atacando a quem relaxa com as medidas sanitárias. Então, é tão difícil entender que é preciso continuar insistindo no uso da máscara, no distanciamento, na limpeza das mãos e em ficar em casa, a não ser aqueles que sejam obrigados a sair. Evite as aglomerações, sejam elas da natureza que forem. É luta de governos, países, governos, mas é luta da humanidade contra o vírus. E nós todos estamos engajados. E é luta de matar ou morrer. É luta de matar ou morrer. É difícil entender essa situação enquanto não houver a vacina, e é provável que só no ano que vem, a gente tem que seguir, persistir, insistir nos cuidados sanitários. É 13h mais 18 minutos, é a hora certa do H-Visão. Veja como é o novo normal lá no H-Visão. Todos os funcionários testados regularmente, as pessoas que entram com desinfecção, com sanitização, para que tenha segurança sanitária quem frequentam os que frequentam as unidades do H-Visão. 3220-1010, 999-24-52-52 é o telefone para agendamento. Tempo e temperatura. A cidade avizinha Altos, Terra da Manga e tantas outras belezas. 24 é a mínima, 39 é a máxima. E a Faculdade 7 lá, a professora Tânia, o professor Ribamar, a equipe, eles conseguiram aprovar no Ministério da Educação um sistema modulado. Aulas uma vez ao mês, de quinta a domingo. O resto do conteúdo você acompanha em tecnologias alternativas. Quer saber como é que funciona direitinho? 30, 25, 26, 47, Faculdade 7. Faça parte da melhor. Vamos dar boa tarde para a Liana Paiva. E, Liana, foi acertado o protocolo para a retomada das aulas presenciais naqueles casos em que isso vai acontecer. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde a quem nos assiste em casa. Exatamente, esse retorno só vale para alunos do terceiro ano do ensino médio, alunos que fazem o pré-ENEM e também para quem cursa o último período, no caso, o 8º período do seu curso superior aqui no Piauí. A principal medida, Amadeu, aí desse retorno é a testagem de professores e de funcionários, tanto de escolas como de universidades e faculdades. Esse acordo, Amadeu, foi intermediado pela Justiça. Havia um impasse aí entre as categorias de professores e servidores, né, e os estabelecimentos de ensino, mas foi acertado e mediado também pelo Ministério Público. O juiz Vanderlei Roberto Braga, que fez esse acordo, né, na tarde de ontem, que ele é coordenador jurídico do Serviço de Solução de Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho. Ele conversou com a gente e explicou mais ou menos, né, como foi feito o acordo e a importância para garantir esse retorno das aulas no próximo dia 19. Vamos ouvir. A satisfação melhor para um processo é quando as partes contribuem para essa solução. E como ela teve a participação de vários atores que foram envolvidos, tivemos o Sindicato dos Professores de um lado e auxiliares, o Sindicato das Instituições de Ensino, das escolas, e o Ministério Público do Trabalho, que foi um ótimo parceiro nessa solução, a Procuradoria-Geral do Estado, que editou, né, o decreto do governo, teve representado também para assegurar e verificar que não houve nenhuma discussão a respeito das normas sanitárias estabelecidas no decreto. O juiz Carlos Wagner, convocado para o tribunal, que é um relator de um mandato de segurança a respeito, também participou para mostrar que
o judiciário busca apenas uma solução, uma pacificação do conflito. E isso foi construído de uma forma cooperada, de uma forma coparticipativa, de uma forma de colaboração, que é um instituto trazido pelo Código de Processo Civil e que também teve a sua positivação, sua manifestação expressa nesse momento. É um acordo de forma histórica, porque teve esse cenário todo construído, o Ministério Público teve uma intermediação, comunicando, sempre dialogando com o juiz envolvido, para que a gente pudesse estar sabendo conduzir essa situação e concluímos de uma forma muito bem construída, muito bem solucionada. Olha só, Amadeu, a testagem dos funcionários é a principal medida. As outras, muitas são aquelas que a gente já conhece, a questão do distanciamento ser mantido, né, do uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e outras medidas que serão fiscalizadas pela vigilância sanitária, assim como também a realização de testes. Aquele estabelecimento de ensino que não testar 100% dos seus funcionários não pode abrir. E quem for flagrado, Amadeu, descumprindo alguma das medidas previstas nesse acordo, será multado. Da tarde, mais 23 minutos, é o seguinte, lá no H-Visão, o doutor Tiago Castro, que é o diretor médico, já está no atendimento presencial, ele com a equipe que é fantástica, com todos os cuidados e segurança sanitária devida. Agora, você pode fazer a marcação do seu atendimento, né? Você pode agendar uma consulta, um exame ou uma cirurgia por esses números, 3220 1010. Tem esse outro que é o WhatsApp e telefone 999 24 52 52. E tem o Instagram, @h.visão, Hospital de Olhos. Tempo e temperatura. A cidade é brasileira, a mínima é 23, a máxima 40. A Faculdade 7 tem uma plataforma digital moderníssima que oferece o sistema modulado para vários cursos. Dê uma entrada no site 7.edu.br para conhecer os cursos disponíveis por esse sistema modulado, tá? É um projeto inovador, onde tem aula presencial e conteúdo em metodologias ativas. 7.edu.br, entra lá, faça parte da melhor Faculdade 7. Juliana, nós vamos com Montoril, já temos? Esporte Meio Norte. Olha ele aí, olha ele aí. Marcos Montoril, o que é que só você viu? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Mudando de ares aqui, viu? Sim, mudando de ares aqui, mas perto da natureza aqui hoje. Boa tarde a todos que assistem o programa agora. Boa tarde a você, Amadeu. Deixa eu começar falando que deixou o Mengão chegar. O Atlético Mineiro deixou o Mengão chegar, Amadeu. O Atlético Mineiro jogou ontem Campeonato Brasileiro, rodada cheia ontem, Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tinha a chance, jogava em casa contra o Fluminense, saiu perdendo, fez um primeiro tempo muito ruim, até se recuperou na segunda etapa, mas ficou no empate com o Fluminense. O que é que esse empate quer dizer, Amadeu Campos? Se o Mengão vencer hoje o Bragantino, que não está ganhando de ninguém, o Mengão assume a liderança, mesmo com um jogo a mais, mas assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Se deixar chegar, morreu, viu? Se deixar chegar, complica. O Flamengo tem a chance hoje, até porque o Inter venceu ontem, mas o Inter também pode ser ultrapassado pelo Flamengo. Em outro jogo, quero destacar um outro jogo, porque é um campeonato da queda dos técnicos, né? Ontem nós tivemos mais um medalhão caindo, Amadeu. Vanderlei Luxemburgo, Palmeiras perdeu para o Curitiba em casa. Curitiba é um dos piores times do campeonato, venceu o Palmeiras em São Paulo por 3-1, você está vendo os gols do jogo. E depois de mais essa derrota, a terceira derrota consecutiva, o Luxemburgo não resistiu, foi demitido. Depois da partida, o Palmeiras já está procurando seu novo treinador para a sequência da competição. Quem mudou de treinador recente já se deu bem ontem foi o Corinthians. O Corinthians pode mudar para o jogo do Corinthians. Aí o Corinthians vence, na estreia do Wagner Mancini, o Corinthians venceu
o Atlético Paranaense fora de casa. Você tá vendo o gol no finalzinho da partida, o gol do Everaldo aí, mas foi suficiente para o Corinthians dar uma reagida e sair da zona do rebaixamento, sair daquela zona de baixo da tabela, o Timão. Jogo de hoje nós vamos ter só o do Flamengo, como eu falei, Flamengo e Bragantino. Se o Flamengo vencer, assume a liderança. Ontem, Amadeu, nós tivemos também Copa do Brasil, jogo isolado da Copa do Brasil, jogão, viu? Assisti o jogo de 6 gols, São Paulo e Fortaleza, jogo lá no Ceará, o jogo no Ceará, e um empate em 3-3 fez justiça a um jogão de bola. Final do jogo, São Paulo com o jogador a mais pressionando, conseguiu o empate, quase vira. Foi um jogão, jogo de ida, ainda teremos a volta dessa partida entre Fortaleza e São Paulo. No caso, vai ser São Paulo e Fortaleza. E para finalizar, Amadeu Campos, que eu estou correndo aqui, porque eu sei que é muito assunto hoje, falar dos nossos times na Série D. Ontem os 2 piauienses entraram na Série D e eu quero destacar o River, que depois de revés, aí depois de um momento ruim, turbulento, o River conseguiu voltar a vencer na Série D, conseguiu voltar